Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises sobre o Mundial de Clubes. O Flamengo que simplesmente ficou muito perto de conseguir o tão sonhado bicampeonato mundial, mas acabou parando no goleiro do PSG, que fez 4 defesas nas penalidades. Ou seja, o Flamengo conseguiu o mais difícil, que era chegar até as penalidades, porque teve que se manter vivo na competição, no jogo, durante 4 tempos, primeiro tempo, segundo tempo, primeiro tempo da prorrogação, segundo tempo da prorrogação, e o Flamengo conseguiu o mais difícil. E na hora das penalidades, simplesmente o goleiro do PSG conseguiu fazer 4 defesas e, lógico, se tornou ali campeão mundial. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa está repercutindo e falando sobre esse ano mágico do Flamengo, um bom ano, e logicamente sobre esse confronto contra o time do PSG. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Com a redação Sport TV, recebendo Jéssica Sescon e Francisco Aiello. Vamos mostrar aí as manchetes sobre a derrota do Flamengo nos pênaltis para o PSG, depois do empate em 1-1 no tempo normal. Na prorrogação não houve gols. A gente já tinha mostrado o Globo, falando que o sonho mundial ruiu nos pênaltis. Sonho do bimundial passa perto, diz o dia. Se você considera toda a final, passa perto. Nos pênaltis passou longe, Porque foram 4 cobranças desperdiçadas. Mas foi como eu falei, eu acho que o momento em que mais podia acontecer era esse. Deboche no meia hora, hein? Esse, claro que ia vir, E no Rio não tem outro igual, é bi da taça de igual para igual. Faz parte. Pegou a musiquinha. Tem que... isso aí que eu... Essa pilha começou na derrota na prorrogação para o Liverpool, Porque dizia-se que jogou de igual para igual, mas perdeu. Isso que realimenta a rivalidade, isso que é bacana. Isso é de boa, sem ofensa, sem ser agressivo, entendeu? O Safonov já teve a carinha recortada, O Safonov já tá bombando aí em grupos de WhatsApp, tem figurinha dele, É verdade. Aquela famosa, estão chateados comigo? Vai chegando de tudo quanto é tipo. PSG bate Flamengo nos pênaltis e vira primeiro francês campeão mundial. A Folha de São Paulo aponta para esse detalhe também, O PSG nunca tinha conquistado. E nunca um time francês. Um time francês. Um time francês. Muralha garante título francês. Uma muralha russa, O Safonov, goleiro reserva. Daqui a pouquinho a Júlia Guimarães vai trazer mais... muito roteiro, Muita poesia isso aí, cara? Assim, é o tal do herói improvável, Impressionante, cara. Impressionante. Dessa vez teve do outro lado. O futebol tem muito disso. Flamengo para em goleiro russo, é o destaque da 0 hora. A Júlia Guimarães participa conosco hoje e vai mostrar que nos jornais europeus também, o destaque é em cima dele. Castigado nos pênaltis, diz o Correio. Foi castigo mesmo? Castigo no sentido de que você está sendo punido por algo errado que fez? Eu acho que não, eu acho que foi incompetência. Incompetência nos pênaltis? Sim, incompetência nos pênaltis. A sensação que eu tenho... Porque castigo parece que é muito mais... Parece que poderia ter vencido no tempo normal, Então, o povo vai muito mais na linha do que a gente está dizendo aqui. Muita luta, mas título é francês. Sim. Porque, assim, quando o Correio usa a expressão castigo, pelo menos a interpretação que eu faço, aí eu teria que ler o texto para conferir, E aí continuamos girando pelo Brasil, Jornal do Comércio, em Pernambuco, mas o título do Correio me faz pensar o seguinte: o Flamengo fez alguma coisa errada durante o tempo normal e a prorrogação e por causa disso sofreu um castigo. Castigo para mim é isso, é uma punição. Eu não acho que foi. E não fez, Foi. Não acho. Acho até que, na verdade, eu concordo com a ela, assim. Eu não vi o Flamengo ser colocado na roda pelo PSG. Isso não aconteceu. Eu também. Eu acho que os 15 primeiros minutos, o Flamengo estava demais. E o Flamengo estava receoso, eu acho, um pouco. E desencaixado. A marcação vai desencaixada. O torcedor presente lá ou aqui no Brasil pode ter se sentido castigado. Poxa vida, sofri tanto para chegar nos pênaltis e sofrer de novo, Mas eu acho que talvez nos no sentido pênaltis... assim, não merecia. Não merecia ter sido dessa maneira. Por mais que o goleiro russo tenha feito 4 defesas, e aí a gente não tem como, porque isso aí é um dado. Agora, gente, na boa, as cobranças do Léo Pereira e do Pedro... foram ruins. Peraí, Não precisa ser goleiro russo para fazer aquela defesa, Ensaiadas ou não, elas foram ruins. Meu Deus do céu. Agora, Meu Deus do céu. O começo do jogo é que eu acho que dá o tom, A minha crônica, a minha coluna do Globo ontem abre falando justamente sobre isso. O PSG resolveu o dilema do Flamengo. A gente ficou aqui a semana toda debatendo.
Felipe Luiz vai manter o estilo de jogo do Flamengo, né, de tomar iniciativa, atacar, ou vai se defender, mudar de proposta? O PSG não deixou alternativa. Claro. O PSG só deixou o Flamengo reagir. Como a gente já imaginava, né? também. Não é questão de escolher, não, eu vou escolher atacar ou eu vou escolher defender. Não tinha escolha. Não tinha. Né? O PSG começou o jogo a 1000. E o Rossi começou o jogo mal, né? Ele falha no gol anulado. Ele falha no Os gol. dois, né? Dá sorte de a bola ter saído e depois falha no gol do Kvaratskhelia, né? No gol que vale. E assim... Perdão, Jéssica, esse lance muito parecido, né? Com o Fla-Flu, né? Que ele vai tentar salvar a bola. Ele vai tentar salvar a bola. Não esse, né? Mas o lance que a bola sai, né? Ali tem uma falha de marcação em cima do Kvaratskhelia, que ninguém acompanha ele quando ele sobe, isso é uma coisa que não poderia acontecer. E o Rossi sai, não sei se ele demora a reagir, eu acho que ele tinha que sair para intervir, né? Ele precisava fazer alguma coisa, porque a bola ia chegar no Kvaratskhelia de qualquer maneira. Mas ele acaba chegando fraco na bola. Fraco. E ele poderia chegar para encaixar, segurar essa bola, né? Mas, porque não foi um cruzamento com força. Mas ele, enfim, calcula errado ali, né? O que é muito curioso também, né? Mais um complemento desse roteiro, porque o Rossi foi importantíssimo durante a campanha inteira do Flamengo, especialmente na Libertadores, né? Que foi o que levou o Flamengo até a disputa do Mundial. E aí, bico na canela, né, gente? Sim, aconteceu, é uma né? dúvida. É uma dúvida. E assim... O Marquinhos errou o tempo da bola. E o Marquinhos vamos lá, né, gente? Com a experiência dele, com a bagagem dele dentro do futebol, sabe? Assim, pênalti bobo, né? Pênalti bobo. Ele erra a passada e derruba o Arrascaeta. Cobrança perfeita do Jorginho, né? Pensei que fosse o último lance do jogo. O último lance do jogo que o Marquinhos tem a oportunidade de fazer o 2-1, né? Então, o Léo Ortiz é quem tira essa bola, mas foi curioso, né? O PSG não teve chances assim claríssimas de gol. Aí, por exemplo, já estava marcado o impedimento. Sim. Mas uma presença muito constante na área do Flamengo, né? Esse lance aí foi o lance assim, mais claro que o Flamengo teve para mim no segundo tempo. Quem é que vem fechando o ângulo do Plata ali? É o Vitinha, não? É quem evita o gol. E também, é claro, né? O Plata roubou essa bola na entrada da área do Flamengo, no momento em que já estava desgastado. Né? E aí, agora que o Marquinhos perde. Né? Claro que ele perde o fôlego no fim da arrancada. Aí ainda é o tempo normal. Sim. Finzinho do tempo normal. Não, o último lance do jogo. Rossi falha de novo. O último lance do jogo. Uma saída indecisa do Rossi. Para variar, né? Para variar, né? Embora ele consegue tirar da cabeça, né? Sim, mas ele tem essa dificuldade. E aí a prorrogação, já com o Dembélé em campo, uma sensação de sufoco. Finalização, muita finalização. Era um Flamengo cansado. Luiz Henrique falou sobre isso. Era um Flamengo cansado, deu para anotar. Luiz Henrique falou sobre isso. Embora o Flamengo tenha se valido de uma coisa que outros clubes sul-americanos não têm, até o título da minha coluna é um Flamengo do outro lado por isso. A primeira mensagem do Zé Bin diz, agora eu sei como os outros times sul-americanos se sentem quando jogam contra o Flamengo. Porque é ter um time superior do outro lado, no sentido de que é quem vai propor o jogo, é quem vai tomar a intensidade. Né? Mas o Flamengo consegue tirar 2 volantes de seleção para botar 2 volantes de seleção. Um deles perdeu o pênalti, a gente está vendo o Saúl aí. E o Dembélé, hein? O Dembélé é ambidestro, né? Sim, escolheu para bater de direita. E ele faz isso, ele muda, né? Ele alterna as cobranças. Ele muda. Mas bateu mal, né? Nossa, horrível. Muito mal. E aí o lance que foi questionado, o calcanhar fica ou não fica em cima da linha? E eu até agora não vi uma imagem que mostre o calcanhar na linha. Não, né? Na linha, não. E eu vou ficar muito com a opinião do Fernando Praz, ontem, depois do jogo no Seleção, que, né, foi goleiro, e ele fala o seguinte, o pé não está sobre a linha, em cima da linha, porque a posição do goleiro de salto não permite que você fique com o calcanhar no chão. Tá com o calcanhar você alto precisa estar na ponta dos pés. Mas a regra pede ou não pede que fique com o calcanhar com alguma parte do corpo tocando na linha? E eu acho que a regra diz que tem que tocar na linha. Não é em cima da linha no sentido da imagem pegar em cima. Mas a cobrança foi ruim, né? Foi ruim. E o Safonov, embora tenha feito esse movimento essa imagem aí, perdão, Barreto, essa imagem parece que muita gente fez comparativo quando a bola saiu ou não saiu. Mas isso não vale para o pênalti, porque o pênalti tem que ser o pé sobre a linha. Mas o sobre
na direção da linha? mas ou é tocando na linha? tocando a linha. Tocando ali. Então ele... Agora, e o estilo de cobrança do Pedro é o mesmo estilo de cobrança do Jorginho. E dá aquele salto, ó. O Jorginho fez igual, o Jorginho conseguiu deslocar. Agora, tinha uma questão em relação à postura do goleiro, que ele estava aguardando todas as finalizações. Ele não estava escolhendo o canto para saltar. Sim. Ele não estava tentando adivinhar o canto. E eu acho que esse foi o erro do Léo Pereira. Porque o Léo Pereira, ele chuta no meio. Chuta no meio. Então, se o goleiro está aguardando para saltar, isso. não se chuta no meio, né? Era justamente o que eu ia acrescentar. O pênalti do Léo Pereira, pelo visto, foi combinado, né? Mas talvez era um combinado que tivesse que mudar pelo comportamento do goleiro. Exato. Ele não está saindo. Ele não está saindo, ele está aguardando todas as cobranças. A do Pedro, ele aguarda até o final, por isso ele consegue defender a do Pedro. Como o Léo Jardim defendeu o Canóbio, por exemplo. Verdade. Essa aí, a do Luiz Araújo, gente, é uma defesa. Essa sim, para mim, é uma defesaça. Pênalti é forte, né? O chute forte. Claro que não foi no canto, entendeu? Agora, sim, as outras duas do Pedro... Não, bateu com convicção, né? Sim, e o Safonov, se adiantando ou não, ele tem uma capacidade de se projetar, né? Sim, ele faz as defesas, sim. sei lá, 2 passos à frente. Foi muito bem. Ele tem uma impulsão, né? Ele tem um poder de impulsão. Assim, e ele parece que estica, né? Ele fica maior, né? Na hora que ele salta. Lógico que tem mérito, né? Quem faz 4 defesas não faz por acaso, né? Mas, enfim, o Flamengo parou na cobrança de pênaltis. Já mostramos os números da partida, eu fiquei curioso para saber o tamanho do desequilíbrio, né? Porque realmente o PSG dominou as ações. O dobro de finalizações, no gol 4 vezes mais. E posse de bola 60-40. Não é normal, tá? Aquele normal. Normal, o PSG é normal. Normal. E não significa, para mim, não significou uma massa essa troca de passes aqui, também né? 7-2-8 a 4-3, parece o jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Olha lá. Por isso que o título da minha coluna é um Flamengo do outro lado. É o que os outros clubes aqui no Brasil, na América do Sul, sofrem ao enfrentar o Flamengo. Embora que Exatamente. 700 de uma equipe muito técnica. Só que, embora a gente olhe esses números e tenha assim, uma disparidade que a gente já sabia que existia, eu achei que a postura tática do Flamengo foi muito boa se a gente olhar os 90 minutos como um todo. Acho que o início do jogo realmente foi um Flamengo um pouco perdido, depois conseguiu se ajustar. Eu acho que o Flamengo passou sim a imagem de um time bem treinado. Um time bem treinado, um time que sabia o que fazer, só que estava diante de um adversário que é muito melhor. Então, isso acontece mesmo no jogo. Só que eu não vi um Flamengo ser envolvido taticamente de tal maneira que o time não sabia o que fazer em campo. Eu não vi entrar na roda do PSG. Eu vi um jogo, de certo modo, até levando em consideração a diferença dos dois times, equilibrado em alguns momentos. O Flamengo conseguindo atacar também, quando tinha a bola tentava criar, não conseguia ter o volume de jogo que a gente se acostumou do Flamengo, que estava diante do PSG. Quem teve esse volume foi o PSG. Mas assim, eu acho que na medida que os minutos foram passando dos 90, né, no tempo regulamentar, o torcedor foi acreditando mais que era possível. Porque foi vendo que o Flamengo conseguia se adaptar, foi conseguindo marcar, foi conseguindo desarmar, tinha chegada, né, não tinha aquele volume de jogo que a gente conhece, mas tinha chegada. Isso foi fazendo o torcedor acreditar que era possível, né? E o gol do PSG sai de uma falha do goleiro também, não foi que era um PSG amassando e daí a gente já sabe que o gol vai ser a qualquer momento. Não era assim, então foi um bom jogo. Acho que foi um bom jogo de final de Mundial, um dos mais equilibrados que a gente teve no futebol. Eu também achei. Agora, eu gostaria de ouvir um especialista em preparação física para tentar entender uma coisa. Os preparadores físicos brasileiros, principalmente nos anos 90, desenvolveram a fama de ser os melhores do mundo, de estar à frente do que o que se fazia na Europa. Mas hoje a gente vê uma intensidade nos times europeus que os times brasileiros não conseguem replicar. E ontem a gente estava falando do time brasileiro com mais profundidade de elenco, como você gosta de dizer, né? O Flamengo conseguiu substituir jogadores importantes para manter o time. E manteve. Sem grandes perdas técnicas, manter o time fisicamente apto, né? Mas mesmo assim, cara, você olhava para o PSG, eu fiz essa brincadeira na coluna também, aquela pessoa que não entende futebol que entra na sala pergunta, tem mais gente azul que de branco? Mas aí, Barreto... Aparecia jogador do PSG do nada. Posso fazer um contraponto? Claro que pode, mas só para completar. Claro. Não é questão de dizer que o preparo físico do Flamengo é ruim, deficiente. Pelo contrário, a gente está falando de um time de excelência no Brasil. Por que existe essa disparidade entre Europa e Brasil na questão da intensidade? Eu concordo com você. Eu vejo desta maneira também. Agora, especificamente em relação ao jogo de ontem, você tem de um lado um time
que jogou quase 80 partidas. Claro. E o Luiz Henrique fala sobre isso. O Luiz Henrique montou a forma do Paris Saint-Germain jogar. Ele diz isso, não numa entrevista coletiva. Acho que ele fala isso depois do jogo, na zona mista, na saída de campo, que ele montou o time do Paris Saint-Germain para explorar ele, porque assim, obviamente hoje todo mundo sabe tudo, né? Você vê que antes das cobranças de pênalti, o Salvanov, né, recebe uma toalhinha e ali tinha né, a sinalização de como os jogadores do Flamengo iam cobrar os pênaltis. Então hoje no mundo do futebol todo mundo acompanha tudo. Mas o Flamengo pode fazer isso também, né? Claro! O Rossi certamente tinha alguma coisa ali, alguma orientação. Todo mundo hoje no mundo do jeito que ele é, ou seja, a gente tem acesso à informação a qualquer momento e toda a informação. Então você tem, assim, o Luiz Henrique sabia que o Flamengo estava completando, se não 80 ou próximo disso, né, na temporada, enquanto que o Paris Saint-Germain não. Mas eu concordo com você que a intensidade, o nível de intensidade e a rotação. E eu faço essa pergunta imaginando que a resposta pode ser, olha, os caras lá jogam 50 vezes por ano, a gente joga 70. Sim. E eles jogam em gramado bom, a gente joga em gramado ruim. Não, vai além disso. Eu acho que vai além disso também. Mas não pode ter algo a mais aí? Assim, primeiro que o Luiz Henrique ele é um treinador que preza demais para essa intensidade. Inclusive, ele manda o jogador embora quando ele chega, porque às vezes não corre da maneira que ele quer. Ele prioriza jogadores que corram. Jogador só não, né? Ele manda superastro embora. Exato, se não correr como ele quer. Ele quer que corra. Então, assim, os times dele têm muita intensidade. É um padrão de jogo dele. Então, é difícil enfrentar um time treinado por Luiz Henrique. Começa por ali. Mas eu acho que, assim, a gente está falando de intensidade de jogo, entra ali tomada de decisão acertada, velocidade de raciocínio, né? Capacidade de domínio de jogo. Isso influencia na velocidade que as ações acontecem na partida, né? E a gente está falando de um dos times mais técnicos, com jogadores mais inteligentes, que é esse PSG. Né? Não é à toa que venceu a Champions. Então, por isso que é muito difícil de jogar contra. Porque mesmo a gente está falando de um Flamengo que tem o melhor elenco do país, da América do Sul, e consegue tirar um jogador de seleção e pegar outro do banco para colocar, ainda assim não chega nesse nível. Porque quando a gente analisa o jogo, em muitos momentos as tomadas de decisão dos jogadores do Flamengo eram precipitadas. Ou largavam um passe que não era bom. Sim. Isso atrapalha totalmente a velocidade do jogo. Você está pressionado o tempo todo, né? Exato. Não consegue nem raciocinar. Então... esse pé de pressão é que o Flamengo faz muito bem aqui. Muito bem. O Flamengo, quando, por exemplo, ele perde a bola, ou ele finaliza e o goleiro adversário faz a defesa, ou então a bola vai para fora, o que o Flamengo faz? Sobe a marcação e sufoca o adversário. Essa troca de passes, aí o adversário, e o Flamengo ontem ele tentou fazer isso, não conseguia, que é quebrar essa primeira linha de marcação. Vamos quebrar essa primeira linha de marcação para a gente sair jogando. Não conseguia, porque o Paris Saint-Germain subia a marcação e o campo diminuía e o Flamengo ficava exprimido. Jogar sem a bola cansa demais. Como o Flamengo faz com os adversários aqui. E ontem os zagueiros do Flamengo passaram pelo que os zagueiros brasileiros costumam passar aqui, né? Saiu o Doué, que estava infernizando a vida. Aí eles falaram, graças a Deus, esse cara vai embora. Aí olha pro lado, tá aquecendo o Dembélé. Sim. O melhor do mundo. É complicado. É difícil. Bom, mas o Flamengo fez as suas trocas também e conseguiu manter o time ontem foi o contrário, né? Fisicamente inteiro. O Felipe Luiz faz essas trocas para manter o time dele fisicamente, defensivamente. Isso, exatamente. Porque ele faz as trocas... E também, né? E também por causa do risco do cartão amarelo. Sim, Pulgar e Jorginho, né? Naquele desespero de correr atrás dos meias do PSG, já amarelados, os dois foram substituídos por Saúl e De La Cruz. Claro! Olha que dupla é essa, né? Sim. Não é assim... Sim. Não é uma queda de qualidade brutal. E foi curioso porque ontem o Felipe Luiz trocou o time do meio para frente, todo mundo. A defesa ficou igual e do meio para frente, em momentos diferentes, evidentemente, ele trocou todo mundo. São 6 substituições porque houve prorrogação. Então pode ser feita mais uma substituição. O Pedro entrou voltando de lesão, assim como o Dembélé, né? Aconteceu no PSG a mesma coisa. O Dembélé foi preservado e entrou no jogo quando o Luiz Henrique entendeu que precisava pressionar mais. E o Pedro entra, por uma questão também de dosagem, de minutos ali, ele entra ainda no primeiro ou já no segundo? Não, ele entra no segundo. Segundo tempo, né? Deixa eu conferir, mas com certeza. E nitidamente não estava na rotação exigida para um jogo desse nível, né? Eu acho que assim, se a gente puder fazer uma avaliação, eu não consigo, já vou adiantar, não consigo dizer que o Felipe Luiz, errou alguma substituição.
não deveria ter tirado alguém. É um grande elenco que ele tem nas mãos. Eu até digo que pode ter cobrado a conta nos pênaltis, mas como é que não ia fazer a substituição? Time cansado. Mas... Pois é, mas assim, o Saúl não é para bater bem pênalti? O Jorginho... É para bater muito bem. E o Jorginho podia não ter chegado ao fim do jogo. Pendurado com um cartão amarelo, cansado. Ou ter perdido o jogo, né? Faz aquela falta de matar ter tomado um contra-ataque. gol e não ter nem chegado nos pênaltis. Então, não é fácil tomar uma decisão na beira do campo diante de um jogo tão decisivo assim, né? Mas assim, de qualquer maneira, eu acho que o Felipe Luiz fez o que era possível, sabe? Ele tem um grande elenco na mão, tem jogadores do banco que atuam muito bem, que têm capacidade de competir também, que a gente está falando aqui que são nível de seleção. Por que não mudar, né? O time cansado, eu acho que era necessário sim fazer essas mudanças. Agora, se tem algo de elenco que a gente olha para o Flamengo, e eu acho que pesa em momentos assim, justamente o fato de não ter um substituto para o Pedro. Isso apareceu em alguns momentos da temporada, só não ficou mais evidente porque o time é tão bom, que supriu essa carência de ter o goleador em campo, porque o time é muito, muito talentoso. Mas são jogadores que precisam ser adaptados, né? Eles não são da posição. Não são da posição, mas tem um meio que produz, tem um Arrascaeta que está na sua melhor temporada, que vai lá e faz gol. Mas, aliás, era outro que também não tinha substituto, o Carrascal meio que resolveu isso aí, né? Sim. E além de tudo, pode jogar em outras funções também. Aí você chega numa partida contra o PSG valendo uma taça de Mundial e você não tem um centroavante titular, né? De ofício, eu tô falando. Então isso eu acho que isso foi, quando a gente olha para elenco, essa é uma, não digo uma falha, né? Mas uma lacuna de elenco ali, que pode ter impactado nesse jogo. O Flamengo, nessa janela de meio de ano... A gente fala em... Gastou 400 milhões. Que heresia, né, gente? Falando em falha de elenco do Flamengo. Não. Você imagina... Daqui a pouco o Flamengo vai achar que eu estou criticando a maneira como o Flamengo... Eu estou falando dos outros. Que sobra pro resto. Olha só. Que sobra pro resto. Mas o Flamengo fez uma avaliação ao longo do ano, né? Sim. A provocação que eu ia fazer agora vai nessa linha. Você pode fazer contratações muito caras que não dão o resultado que você espera. Claro. Lógico que você pode sempre aplicar aquele raciocínio de que seria titular em qualquer outro time do Brasil, etc. Mas, esses 40 milhões foram gastos com Emerson Royal, Saúl, Samuel Lino e Carrascal. Mas, quem é titular absoluto hoje desses aí? O Samuel Lino está perdendo posição agora, o Carrascal participa mais da rotação. O Carrascal entra bem mais. O Saúl é reserva. Reserva. Agora, são reservas também de bom nível, né, gente? E assim, a gente não pode esquecer que foi esse elenco que fez o Flamengo ser campeão brasileiro da Libertadores, né? Pra gente ter o cuidado de não falar, tem uma falha de elenco ou as contratações. Eu acho que essas contratações foram muito boas. Talvez uma avaliação um pouquinho... Talvez o Flamengo pagou um pouco caro demais pelo Emerson Royal. Acho que ali talvez existiu. Porque o Samuel Lino, embora não seja o titular absoluto, tem muita capacidade de ser o ano que vem. Muita capacidade. Então, acho que ele é um jogador muito importante para o Flamengo. E é sempre bom lembrar que quem chega na janela do meio do ano, vindo da Europa, acaba tendo alguns problemas, não só de adaptação e tal, mas também um problema do desgaste físico. Porque ele vem de uma temporada completa e faz a segunda metade da temporada aqui. O Flamengo melhora, né? Quando chegam esses jogadores, naquele momento melhora. E é bom lembrar que também no meio do ano chegaram Danilo e Jorginho. Só que assim, eram contratações já alinhadas, né? Alinhadas no início do ano. Agora, assim, talvez assim, pagou muito no Emerson Royal, talvez até por falta de opções, né, gente? Porque oposição carente... É difícil contratar lateral. Oposição carente, né, no futebol mundial. No futebol mundial, que é lateral direito. Então, assim... E o Flamengo pode gastar, né? E outra coisa, né? Um jogador de seleção, né? Sim. Assim, não é um jogador desconhecido, um jogador que... a carreira dele, né, não foi bem Europa, de futebol europeu, um jogador que recentemente teve a seleção brasileira. E já que a gente está falando de contratação e de jogadores experientes, o Thiago Jocura está me mandando uma observação interessante aqui para aquela pergunta que eu fiz. Média de idade. Hoje... Na intensidade do jogo? O clube brasileiro consegue contratar o jogador de alto nível na faixa dos 30 anos. É lógico que a faixa dos 30 anos mudou muito no futebol, não é mais, né? Sim, o jogador de 30 era fim de carreira, ele ainda pode produzir muito. Mas quem tem os melhores jogadores de 23, 24 e 25 anos, hoje, são os PSGs, não são os Flamengos. Vitinha tem 25 anos. Isso aí. Com certeza, isso impacta bastante. Os jogadores de 25 anos da seleção brasileira estão onde?
Né? Os grandes times De até 25 anos. Vinícius Júnior, Rodrigo, Real Madrid, Rafinha. claro. Rafinha tem mais? Talvez um pouco mais. Mesmo Mas assim, mesmo assim. Bruno Guimarães. Mesmo assim. Os caras no auge físico de grande qualidade técnica. Rafinha tem 29. 29, é um pouco mais. Mas mesmo assim é abaixo de 30. Vai, jogadores abaixo de 30. A perda de espaço do Casemiro em grandes clubes europeus. Por conta dessa intensidade. Por conta dessa intensidade. O Brasil tem os jogadores que a Europa, por alguma razão, não quis. Caso do Arrascaeta, por exemplo, que é um ídolo do Flamengo, um jogador super vencedor. O Matheus Cunha tem 26. E olha quão rodado ele já é, né? Quanto tempo que a gente fala do Matheus Cunha na Europa. Parece que a impressão que dá, né, que ele tem muito mais, mas ele tem só 26. E o Matheus Cunha é um caso raro, né? Tem uma questão pessoal, ele decidiu voltar ao Brasil. Também o mercado se fechou um pouquinho para ele, né? Assim, o jogador que você pode escolher, eu quero esse jogador de 25 anos, ele não está aqui. Não, a gente não consegue disputar. Nem mesmo o Flamengo consegue disputar no mercado, né? Então, esse é um ponto, assim. Então, quando a gente fala do elenco do Flamengo, eu acho que é um dos melhores elencos, eu acho que o Flamengo contratou muito bem. Quem chegou é muito bom, assim. O Emerson Royal é quem destoa muito. O Samuel Lino não consegue ser titular, mas eu acho que ele tem qualidade demais, acho que vai ajudar bastante o Flamengo ainda. O Saúl é um reserva que o Flamengo precisava ter para manter o nível de jogo, né? Quando sai um Jorginho, quando sai alguém no meio campo. O Juninho também não foi legal, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Assim, quando a gente olha todo esse planejamento do Flamengo em contratações, o Flamengo fez uma escolha, ou não conseguiu encontrar no mercado, pode ser, mas fez uma avaliação de que seu elenco estava bem servido nessa posição de centroavante. Esse é um ponto que eu acho que merece crítica. Ali. E não estou dizendo que isso foi por causa disso que o Flamengo não ganhou do PSG, mas pode ter impactado. O restante, eu acho que foi feito o que era possível e o Flamengo chegou muito longe e jogou muito bem. Mas, assim, porque você não ter alguém para substituir o Pedro é impactante, né? E eu vi uma outra falha no planejamento e eu acho que, inclusive, as notícias, né, já circulam e parece que isso vai ser consertado, né, para 2026. O Flamengo não tem na zaga um quarto zagueiro. Não é quarto zagueiro aquele que joga pelo lado esquerdo, não, né? Um quarto zagueiro, né, de 4, do mesmo nível. O Flamengo tem o Danilo, o Flamengo tem o Léo Ortiz e tem o Léo Pereira. E os outros que estão no elenco são garotos. O caso do João Vitor, né, e outros mais. Então eu acho que ali faltou um pouquinho, né, de planejamento para contratar um jogador para você ter os 4 do mesmo nível. Talvez isso tenha forçado demais o Léo Ortiz. Ontem o Léo Ortiz, inclusive, nem conseguiu bater o pênalti, né? Eu acho que o desgaste físico do Léo Ortiz, do Danilo, do próprio Léo Pereira, né, que jogou, né, absurdamente, né, vários jogos nessa temporada, eu acho que a ausência desse jogador mais experiente, poderia ser importante para fazer esse revezamento, né, com jogadores titulares. Eu acho que o Flamengo agora repõe essa ausência no elenco dele. E deve ter algumas saídas também, né? Imagino do Flamengo, pensando no Flamengo do ano que vem. Imagine algumas o saídas, Juninho, né? O Juninho já é uma delas. O Michael também parece que vai sair. Tem o Cebolinha, que tem mercado também. Sim, então, sim. Acho que tende a ter saídas também. Vamos começar aqui a rodar as entrevistas. Tem o Felipe Luiz primeiro falando sobre o jogo. Fico triste porque eu não gosto de perder. Dói, vai ser um luto, me conheço, normal, todos passamos por isso. Não apaga o que fizemos durante a temporada, mas esse luto ele existe. E novamente dos pênaltis, com certeza estavam prontos, treinaram para isso, mas fico com o jogo e a temporada que a equipe fez. Não tem nenhum problema de admitir que eles são melhores, e ponto. Mas dentro da nossa realidade, no campeonato que nós disputamos, nós estamos um passo à frente dos outros, com alguns clubes chegando muito perto, no caso de Cruzeiro, no caso de Palmeiras. O próprio Atlético Mineiro, nos anos, esteve muito perto também do Flamengo, até conquistou. E isso te possibilita lutar por títulos. Te possibilita você estar outra vez lutando por ganhar uma Libertadores, por ganhar um Brasileiro. Não te garante ganhar. Ganhar são muitos detalhes, nós já passamos mesmo em alguns jogos assim com dificuldades, porque os times também competem, também sabem fazer o que nós fizemos com o Paris hoje, que foi competir, usar as nossas armas, e os times também fazem isso contra nós, portanto, ter um orçamento grande te leva a lutar
não garante vencer. Mas o objetivo do Flamengo sempre é vencer, sempre é lutar por todos os títulos. Aí, o Felipe Luiz fazendo essa análise da partida bem menos, digamos assim, capaz de causar repercussão do que aquela que ele fez depois da derrota para o Bayern de Munique, né? Quando ele disse que se jogasse de outro jeito, perderia de outro jeito, e aí a reação a essa... eu senti essa expressão não foi boa. Ele abatido, né? Acho que ele sentiu bastante, assim, essa derrota. Chegou muito perto. Porque chegou muito perto e ele é um treinador jovem que tem tanta ambição de crescer, ele mesmo, né? Então, assim, para ele é um jogo muito importante. Claro que ele estava pensando no Flamengo também, né? Óbvio. Mas ele também tem essa ambição de se mostrar para a Europa, enfim. Ele viu que chegou perto, acho que ele notou que o time tinha condições de ter buscado o resultado, né? Futebol pela imprevisibilidade, porque o Flamengo estava bem postado no jogo. Ele não viu o massacre, né? Ele não viu, eu não vi o também amasso. um amasso, sabe? Eu vi um PSG melhor, sim, mas eu vi um jogo que era capaz do Flamengo ter vencido, sabe? Sim. Então, são detalhes do jogo. E ele demonstrou esse abatimento, assim... o que é natural também, né? É difícil você esconder. O último jogo da temporada, isso vai aparecer de alguma maneira. Embora ele tenha sido campeão da Libertadores do Brasileirão, né? E seja um dos treinadores ali que, pouquíssimo tempo de carreira, não sei se teve alguém assim que com tão pouco tempo de carreira já empilhou tantos títulos importantes como o Felipe Luiz tem feito. Empilhou tantos títulos que o mercado europeu começa a crescer o olho para cima. Normal. Né? Normal. É que nem jogador, né? Claro. É que nem jogador. E ele, na entrevista coletiva, admitiu que isso faz parte dos planos, como, aliás, vários jogadores fazem. Eu sou um dia jogar na Europa e tal, Normal, natural. mas que o foco está no Flamengo. Ó. Acabo o contrato agora aqui, estamos em conversações para renovar. Todo mundo sabe mi sueño, yo obviamente que un día sueño volver a Europa, me preparé mucho para ello. Pero de momento mi realidad es el Flamengo, estoy aquí, estoy muy feliz con estos jugadores, me han vida por mí, por el club y me siento representado, siento que soy yo en el campo cuando veo a mi equipo y eso me deja muy orgulloso. Por lo tanto, lo único que controlo es lo que va a pasar mañana, una conversación entre el presidente y yo y el voto, y a partir de ahí decidiremos y veremos qué pasará en el futuro, pero de momento, sem mais. Perceberam que a resposta foi em espanhol, né? Ou seja, a imprensa... Eu quero falar com a imprensa de lá. Já querendo saber se ele está disposto a... De todas as contratações que a gente pode pensar para o Flamengo, o Felipe Luiz é a mais importante, né? Pensando no ano que vem. É a mais importante. A renovação do Felipe Luiz é a maior contratação que o Flamengo pode fazer. Porque agora a gente estava, no início a gente fez uma brincadeira, né? Que a gente projetava quando os treinadores iam ficar até o Campeonato Brasileiro do ano que vem, quando o Brasileirão começava em abril, enfim. Será que o Felipe Luiz vai ficar até o Brasileirão do ano que vem? E agora volta um ano no tempo e pensa qual era a dúvida que a gente tinha. Será que o Felipe Luiz vai mesmo dar certo como treinador? Só para lembrar... Será que é a melhor ideia para substituir o Tite? Não é cedo ainda aí, né? Etc. Só para lembrar de como funciona... Todas essas dúvidas acabaram, né? Acabaram. Só para lembrar de como funciona a temporada europeia, o início da temporada europeia é no meio do ano. Lá é a janela então, mais assim, forte para eles. A gente costuma ver montagem de elenco, contratação de treinador acontecendo mais lá em abril, maio, que é para o técnico montar o elenco já para o início da temporada seguinte. Tanto que vários anúncios de saída de treinadores, às vezes o técnico está no meio de uma competição e eles anunciam, olha, não vou ficar para a próxima temporada, já acertei aqui que não continuo, mas continuam trabalhando. Então eu acho que agora, nessa virada de ano, talvez não apareça, né, de repente, algum tipo de proposta. Mas eu não acharia absurdo, pensando pela perspectiva do Felipe Luiz, não do Flamengo, não acharia absurdo se o Felipe decidisse não renovar com o Flamengo agora e aguardar esses 6 meses para a janela Caramba, europeia. Seria um... Porque ele finalizaria muito em alta. Extremamente arriscado. Extremamente arriscado. A gente pode discutir se é um risco que vale a pena o Felipe Luiz correr. Para mim, valeria, pensando na perspectiva do Felipe Luiz. Entendi. É claro que, pensando no Flamengo, que ele fique no Flamengo, né? Mas se ele tem tanta... E ele já demonstrou que ele tem muita vontade de treinar na Europa, acho que é o caminho que ele vai seguir naturalmente. Se não for agora, vai ser no futuro próximo.
Mas quem sabe as coisas não se alinhem de ele ter uma proposta agora, nesse final da nossa temporada, porque lá está na metade, mas surja ou se encaminhe algo para daqui 6 meses. Isso aí sim, assim, uma promessa de contratação, sai agora e você fica já montando o planejamento, tem 6 meses para... pode ser. Tem uma lógica, Jéssica, tem uma lógica. Sabe por quê? Porque Jorge Jesus... Calma, estou fazendo uma comparação, mas assim, Jorge Jesus, ele finda a história dele no Flamengo muito em alta. Muito em alta. E até hoje ele é lembrado como herói. Não voltou para ser vilão. Tenho repetido aqui que esse é o primeiro ano que chega ao fim sem o torcedor do Flamengo pedir a volta de Jesus. Olha que se procurar bem, talvez encontre. Não tem não. Eu acho que Mas não. assim... Não tem uma maioria. Não tem por que pedir outro treinador. Não tem por que pedir outro treinador. Mas Jorge Jesus terminou... Ele é herói. Sim. Terminou como herói. Vamos ouvir os jogadores do Flamengo que passaram pela zona mista? Dimos o nosso melhor para esse jogo, contra uma das melhores equipes do mundo. Os caras que têm uma velocidade, uma técnica, o rápido que eles jogam, a movimentação. Era um jogo muito difícil para nós, em final de temporada também. A gente, à medida que foi passando os minutos, a gente começou a se desgastar mais, conseguimos o empate. Mas, gratamente com meus companheiros, nada que reclamar, nada que falar, cada um de nós deu o melhor. E agradecemos ao torcedor que veio aqui para correr atrás desse sonho, infelizmente não deu certo, mas a gente deu o nosso melhor. Fica o gosto amargo, obviamente, a gente enfrentou o campeão da Champions, hoje a gente sai como o segundo, um dos melhores times do mundo, a gente deixou o Flamengo no mais alto, a gente enfrentou o campeão da Champions, não é pouca coisa, a gente conseguiu fazer daño neles, fazer eles sofrer. Acho que não sei quantos jogos o PSG sofreu durante o ano, então é isso, a gente fez uma grande partida, um grande campeonato, um grande ano e não podemos esquecer disso. Agora acabou o ano para a gente, eles ainda estão metade da temporada também, mas é isso, continuar trabalhando para o ano que vem tentar estar aqui de novo, a gente tem total capacidade de conseguir isso de novo, então vamos atrás disso. O sarrafo está lá em cima agora, né? O objetivo para o próximo ano já é terminar no Catar? É no Catar de novo ano que vem? Deve ser tudo da FIFA no Catar agora, né? Daqui a pouco vamos ter Copa do Mundo permanente no Catar, se bobear. Tá aí, meus amigos, agora com o fim do Campeonato Mundial, o Flamengo, né, agora é oficial, está realmente de férias. Acabou a temporada para o Flamengo. E se você parar para fazer um balanço de tudo que foi essa temporada, galera, foi uma temporada muito vitoriosa. Chegamos muito perto do Mundial de Clubes, é verdade. Dava, né, para você ter conseguido conquistar ali nas penalidades, mas infelizmente, né, não aconteceu. E eu acho que o que o torcedor rubro-negro acaba, né, ali ficando com orgulho do time nessa temporada de 2025. O Flamengo é o campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e isso ganhando os 2 títulos em cima do seu principal rival, o Palmeiras. O Flamengo se tornou tetracampeão, o primeiro tetracampeão do futebol brasileiro. O Flamengo ganhou Carioca, Guanabara, a Supercopa. Cara, o Flamengo realmente ganhou aí o Derby das Américas, a Charlie. O Flamengo conseguiu muitos títulos e muitos jogos realmente que poucos esperavam, né, que o Flamengo conseguisse ir tão longe. Então eu acho que fica, né, lógico, ali a tristeza de não ter conseguido esse Mundial de Clubes, porque ficamos muito perto de conseguir, mas também fica ali o orgulho de você ter, né, conseguido chegar aonde o Flamengo chegou na temporada de 2025. E, cara, eu vou falar pra você, o sentimento do torcedor rubro-negro, eu falo, lógico, como um torcedor apaixonado por esse clube, é que ano que vem vamos brigar por tudo novamente. O Flamengo entra novamente na Libertadores para tentar ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil, Brasileiro, né? Todos os campeonatos que o Flamengo vai disputar. E a gente sabe que uma hora esse bimundial vai acontecer, porque o Flamengo está chegando todo ano. O Flamengo se tornou um time realmente organizado, né, financeiramente, um time que tem ali bons jogadores, faz um trabalho honesto, um trabalho legal, e que todo ano vai entrar firme e forte para tentar disputar todos os títulos. Então,
fica aqui, né, o nosso orgulho desse Flamengo, mas fica também a tristeza que poderia ter conseguido esse Mundial de Clubes. Eu tô feliz, sinceramente. Para mim, seria apenas a cereja do bolo esse Mundial de Clubes, porque a gente sabe, galera, que é muito difícil enfrentar esses times europeus com orçamentos 5, 6 vezes maior do que o nosso. Beleza? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link dele. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Ó, inclusive, né, aqui uma rápida para vocês, o Flamengo não perdeu no Mundial, terminou o Campeonato Mundial invicto, 2 vitórias e 1 empate. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!